E pra mim é legal, porque eu lembro muito da minha infância, cara. Praticamente uma banda que teve as ações de marketing muito grande. Sabe, assim, acaba quando morrer, porque não tem por que parar. Eu imaginei que seria a banda perfeita. Se eles tivessem dito não, eu não sei quem eu ia chamar. Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Inútil, a gente somos inútil. Qual é a razão do sucesso do Ultraje? O que o Ultraje tinha de diferente para se sobressair no meio de milhares de bandas que existiam nessa mesma época? Porque eu começo pela química, que é assim, a composição da banda, de ser uma coisa muito peculiar. Quem eram as pessoas, né? Por que elas se juntaram? O que cada um acrescenta para que o conjunto fique especial? O Roger da minha geração, ele é o compositor que nunca se rendeu a uma coisa assim, não, eu cresci, eu agora vou tratar de temas adultos, eu agora vou fazer uma coisa, não, o meu projeto Brasil, eu vou misturar bossa nova com cool jazz, com porra nenhuma, meu negócio saxo, entendeu? É um cara que nunca perdeu o foco, assim, perdeu o humor. E não tem essa do tira essa bermuda que eu quero você sério, que não tem. Então você tem uma frente que é o Roger, que tem uma personalidade carismática, apesar de não ser um cara bonito, apesar de não ser um cara charmoso, ele é esquisito, né? Ele cai na categoria dos que são, né? Ele tem alguma coisa fora da curva, mas não é a beleza, não é o charme, a simpatia, é uma outra coisa. Ele tem o humor, ele é uma pessoa áspera, mas ele não para de rir, e ele não para de fazer os outros rirem também. O Maurício era uma alegria do Ultraje, era uma coisa fantástica. Ele, em conjunto com o Roger, tem algumas letras que são dele, e ele é uma reverência, era o brincalhão, a gente sempre brincava, esse é o brincalhão da banda, entendeu? Aonde que pegava as ideias do Roger, as coisas, né, da reverência com o Roger, com a alegria do Maurício. Aí você tinha o Leospa tocando uma bateria completamente selvagem, assim, né? Ele estudou um pouquinho de bateria, mas se dedicou mesmo a correr atrás, né? De tocar, assim, parecia um esporte ele tocando bateria. O Leospa, o batera, entendeu? O Leospa era aquele nosso italiano, entendeu? Mas que ele era a escada perfeita para o humor do Roger. Então, assim, qualquer diálogo dos dois se transformava numa comédia que estava todo mundo rolando de rir, entendeu? Perguntar as horas virava uma comédia. O Edgar Scandurra, que também não era um cara muito, assim, social, ele era meio, né, peculiar no jeito dele, mas tocava uma guitarra que era tão engraçada, canhota e cheia de jeitos e riffs, né, que ele criou um estilo, ele virou Edgar Scandurra, ele está aí hoje como, né, é um dos poucos guitarristas que deixou a sua marca como instrumentista, né? Rock and roll é aquela coisa assim, um moleque que tá, sei lá, cheio de hormônio no sangue e ele quer botar pra fora, entendeu? Então ele não pensa, poxa, estou inconformado e vou, sabe? Ele simplesmente, ele expande, ele é. E o compromisso do Roger é esse, é de estar feliz no palco, é de estar feliz de poder apertar o power do amplificador, botar a guitarra e, sabe? Ele coloca todas as questões novas do pop, ganhar dinheiro, para com essa bobagem de brasileiro, jovem é outra conversa, para com essa história de que não ter ciúme não existe. Ele coloca todas essas coisas tirando sarro de tudo. Então fica parecendo que não é sério, quando é seríssimo. O sarcasmo, ele é uma maneira super inteligente de você passar o seu recado, né? E acho que todos que passaram pelo Ultraje tinham isso também, né? De serem meio sarcásticos, assim. Todo mundo tem um senso de humor meio parecido.
Uma banda do caralho, cara. Uma banda que trouxe humor, entendeu? Eu gostei muito daquelas músicas, é Inútil, né? Então, pra mim, aquela primeira formação do Traje, ela é sagrada. Agora, o espírito do Traje é muito Roger. Embora naquela primeira formação tivesse, e provavelmente está nas outras também. Mas eu acho que o Roger é um compositor especial. Ali especialmente naquele primeiro disco, ele foi que nem o Adoniran Barbosa. Ele radiografou a sociedade, ele radiografou uma população. Tem a ver com a época que a gente viveu realmente, né? A gente cresceu na época de censura, de ditadura e tal. Então a gente, em termos de música no Brasil, por exemplo, os anos 70 foram principalmente de MPB, de letras que procuravam falar as coisas por analogia, sabe? Tinha que arrumar formas para falar, para driblar a censura. A gente começou com cover de Beatles, tal. Eu e o Roger gostávamos muito e a gente nós ensaiávamos numa garagem, onde a gente pegou um baixista pela primeira mão também, foi tocar com a gente, Silvio Jansen, bruta no baixista, punk. Eu acho que nos anos 70 Mutantes e Novos Baianos são as duas bandas que até hoje a garotada fala, tal, e você vê aí por aí na mídia, né? Até a Rolling Stone elegeu Acabou Chorar como o melhor disco nacional. Tinha também algumas bandas no final dos anos 70 que já estavam fazendo alguma coisa na praia do que o Traje viria a fazer, né? Então a gente tinha Joelho de Porco, a gente tinha Língua de Trapo, que eram bandas que tinham muito essa pegada do humor que o Traje também tem como grande essência. Seguramente não é um fenômeno de massa, não é um fenômeno pop, porque nos anos 70 é Caetano Veloso, Gil, o Roberto Carlos continua sendo um cara super de referência, vendendo muito disco. Você tem Fagner, tem Milton Nascimento, Paulinho da Viola. A expressão musical brasileira ainda é MPB na frente, né? Estava um pouco que estagnado, né? A música popular brasileira estava muito cristalizada, já os grandes da música da MPB e tal, né? Os grandes nomes, então com grandes especiais na TV e tal. E a gente vivia num outro universo, que era um universo underground mesmo, tocando nas casas noturnas, nos lugares pra gente mesmo. A gente ia nos shows do Traje, o Traje ia nos nossos shows, a gente ia nos do Iro, o Iro ia nos nossos, era a mesma galera, a gente namorava as meninas ouviam também, era a mesma turma. Aí começou um movimento grande de rock and roll, onde tinham danceterias enormes, né? O Rádio Táxi, o Radar Tantan, etc. Então daí a gente passou a tocar lá, nós, os Titãs, o Ira, um monte de banda paulistana assim, começou lá. Daí as gravadoras cresceram os olhos, falaram, pô, tá rolando, vai 3.000, 5.000 pessoas, fica lotado e tal. Veio e daí o rock foi estourando não só aqui como no Rio de Janeiro, mais em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E um pouco do Sul. Fora do Brasil, que era o que na verdade a gente ouvia mais, teve uma época também de muita mudança, né, com os hippies, drogas, movimento feminista, enfim, vários movimentos, que era uma geração antes da minha, que era todo mundo cabelo curto, terno e tal, e de repente todo mundo cabeludo, barbudo, e tomando droga. Foi um pulo bem grande de uma geração para outra, né? Depois da Blitz, né, em 82, surgiu a Blitz, aquela coisa do rock brasileiro e tal, aquela cena de Brasília, tem a cena do Rio de Janeiro também. Então acho que pra massa, assim, acho que o rock brasileiro estourou mesmo, foi no começo dos anos 80. Você não soube me amar. Você não soube. O Traje ele começou quando estava começando também o punk, mais o pós-punk, e quando teve realmente a grande influência da New Wave, tanto lá fora quanto aqui. Na verdade, a New Wave foi feita pelo Traje e pelas bandas que surgiram na mesma época, né? Bem ali no comecinho dos anos 80. Foi uma fase na música brasileira onde o rock ficou muito forte, né? As pessoas iam assistir os shows. O rock vira a expressão musical do jovem, né? Vira a grande conversa pop. Se você pegar toda a década de 90,
né, ela foi massificada pelo samba. Né? A década de 80, praticamente, ela foi pelo rock. Né? Onde surgiu todo mundo, Skank surgiu, Jota Quest, veio todo mundo. Com a internet mudou muito, entendeu? Então são outros tempos. Por exemplo, eu tava numa festa com os moleques de 14 e 13 anos, o cara tá do meu lado, em vez de ele conversar com a pessoa, ele tá mandando uma mensagem pra pessoa. Então isso já é um reflexo de alguma coisa. Então isso reflete na música, eu acredito também. Existem bandas boas, só que a gente não sabe onde elas estão. E quem manda ainda é a mídia e as pessoas também, né? Porque, por exemplo, antigamente você ia atrás do som. Todo mundo fala, meu, aquela banda é demais, ia lá. E hoje o som vem às pessoas. O cara liga o rádio, o que tá tocando ali? Ah, é isso aí que eu vou gostar. O texto das músicas, eles são, assim, é fugaz o texto, né? Ele, foi embora, entendeu? Passa rápido e... Eu acho que anteriormente ficava. Mas eu não sou daquela estilo, aquela época era mais legal, sabe? Fuck that, you know? Let's look to the future. Que nem a própria música que a gente fala, I hate the Beatles. Não é porque a gente detesta os Beatles, because we love them so much. A gente ama muito os Beatles, mas é pra gente olhar pro futuro, entendeu? Olha, eu acho que o cenário hoje em dia é promissor, tem bandas muito legais, tem toda uma galera, assim, uma cena nova acontecendo. E eu identifico assim que acontece, como aconteceu na nossa época, né? Tem várias casas para tocar, tem vários lugares. Em São Paulo tem uma região que está sendo conhecida como várias casas. Tem um circuito para você tocar. Isso é da maior importância para as bandas ganharem tônus, para elas ganharem musculatura, para a banda tocar, para fazer público, tocar aqui, tocar lá e tal, e vai ganhando experiência e tudo. A cena rock tá sempre mudando, né? Tá sempre surgindo coisas novas, mas o bom rock and roll não some, cara, não some. Pode ter certeza, vai aparecer várias coisas novas aí, mas o rock tá sempre aí, cara. A dificuldade agora é como colocar essas coisas, como é que a gente fica sabendo disso. Então, na verdade, é mais ou menos da mesma maneira como era antes. A gente corria atrás de um disco importado, o cara tinha um vinil, que o tio dele trouxe de não sei, não era fácil também. Né? Por que hoje ia ser uma moleza? Então você tem que entrar na internet, tem que pesquisar, alguém falou de uma coisa, você viu em algum lugar, você viu no YouTube, você vai no show dos caras, alguém te falou, tem que ir atrás. Eu tava vendo muita banda na época. Era um repertório, sei lá, mais de 50 bandas que eu estava acompanhando a carreira, indo ver os caras e tal. Aí, de repente, eu vejo uma que faz pá! Depois que a gente já estava praticamente formatado, chamamos Edgar Escandurra, que era do Ira, para tocar com a gente. E fomos indo em barzinho, até que teve um movimento e daí a gente estourou. A ideia inicial era tocar porque as pessoas gostavam de tocar, os músicos gostavam de tocar, que na verdade ainda não eram músicos, eles se tornaram músicos fazendo e errando, aprendendo. Era tudo mais difícil, né? Assim, instrumento, tudo, então a gente não tinha nada, bicho. Verdade, é. Pô, quem tinha, assim, um amigo comprou uma Fender, pô, virava um evento, vamos lá tocar, pô, cara. Nossa, uma Fender. Por exemplo, o Roger, o primeiro instrumento dele foi a flauta, né? Então, assim, ele já tinha um conhecimento desse instrumento, mas não como roqueiro, não como se fazer rock, né? E assim os outros também. O Leospa também começou a tocar bateria novinho em casa, acertando as panelas da mãe dele e tal. Mas, assim, era uma coisa muito distante, né? Assim, será que um dia eu vou ser rico e famoso que nem os Beatles? Que é uma brincadeira que o Maurício costumava fazer, que essa era a intenção deles. Eu tinha outra profissão, o Mingau talvez tivesse também, eu não sei. Não era vagabundo mesmo. Mas eu dava aula de inglês, o Leospa era arquiteto, o Maurício era babá, não é? O Carlinhos também era rico já, mas enfim, era uma coisa assim, pô, eu quero ser músico, mas não dá, sabe? A gente mais gastava o que ganhava, gastava. E a gente levava muito a sério, a gente ensaiava de segunda a sábado, das 7 às 10 da noite, todo dia. Tipo, em 82, eles bolaram o logotipo do Traje a Rigor, que é exatamente igual ao que existe hoje, não mudou. O Regis, irmão do Roger, que é artista plástico, ajudou a fazer e tal. Foi uma ideia meio que dos dois, né? Mas
enfim, o Regis quem ajudou ele a montar uma espécie de uma máscara, que é aquela máscara antiga que o pessoal usava para pichar muro, né? Então fazia vazado o nome, o traje a rigor e saía pichando os muros. É uma forma de marketing talvez primitiva, mas que deu muito certo, porque o próprio nome, o traje a rigor, já chama atenção, era uma contradição artística ali, né? O nome já é uma bandeira, né? Quando ele fala assim, eu sou o traje a rigor, ele pega a questão traje a rigor, que é uma roupa de absoluta formalidade, e já mete o pé nessa formalidade. Eles tinham a sacada de pegar essas máscaras e pichar os muros de, assim, lugares em que tinham pessoas que iam bater o olho e iam falar, nossa, o que é isso? Então, começou a acontecer assim, quando teve as primeiras entrevistas, a mídia começou a correr atrás do traje para entrevistar e tal, o pessoal tinha aquela sensação de já vi esse nome em algum lugar. Nós estávamos tocando, era 1º de maio, numa casa de uma menina, uma conhecida do Roger. Era uma casa grande, tinha uma piscina e o palco estava em cima da piscina. E os nossos instrumentos eram tudo vagabundinho, pequenininho, enfim. E daí, ainda num lugar externo, o som some. E daí a gente falou, pô, se o som tá uma porcaria, não sei o que, tá um ultraje mesmo. E daí o Edgar tava passando e pegou no ar o negócio. Daí, oba, ultraje a rigor, e daí ficou.